Recebendo aqui o Dingola, César Leandro Marmit, prefeito de Cruzeiro do Sul, Aline Silva. E também o Diego Dutra, presidente da comunidade do Passo de Estrela. Tudo bem, prefeito? Como vai? Bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, Aline. Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Independente. Diego, bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia a todos da rádio. Começamos perguntando para o prefeito, né, Moisés, trazendo o prefeito para esse bate-papo. Lá, quando vivemos tudo, não estava na condição de prefeito, mas já falávamos em outras oportunidades na condição de morador, também atingido. Hoje, prefeito, a gente chega aqui e fala, a gente tenta trazer uma energia para falar de reconstrução, de recomeço, a importância dessas famílias estarem em casas provisórias, mesmo que não sejam as definitivas, é melhor do que estarem acomodadas nos pavilhões. Mas nós precisamos falar de casas definitivas, nós precisamos falar de tantas reconstruções. O que dizer sobre, e eu tenho dito, prefeito, que o ponto principal talvez agora seja a casa definitiva para essas famílias. Me ajuda se esse é o topo da lista de tantas coisas que eu sei que o senhor precisa fazer e está fazendo, né? E o que a gente diz para essas famílias? Eu tenho feito essa pergunta para o prefeito quando tem oportunidade, para o governador, fizemos aí na última semana, porque é uma pauta que a gente sabe que demora para superar, mas precisamos superar, entregar para todas as famílias a casa de volta, prefeito. Sim, Aline, assim, ó, a gente tem trabalhado muito forte com o governo do estado, né, e ele está sendo muito solícito a nós, eles estão se fazendo presente. Então, onde a administração anterior comprou já uma área de terra aqui, a prefeitura, e juntou junto com a do estado que foi desapropriado, esse foi o primeiro passo. Agora se segue todo um trâmite de documentação que me incomoda muito também como prefeito, me incomoda muito como pessoa. Eu canso de dizer que é muito demorado esse processo burocrático. Documentação, ajuste, isso é muito demorado para as pessoas que estão. Só quem passou por essa situação, está morando aqui nas casas provisórias, hoje sim, bem melhor alocados do que dentro de um ginásio, né? Tem um mínimo de conforto e qualidade de vida, mas sim a gente precisa pensar nas moradias definitivas. Então eu cobro muito, mas muito mesmo do Estado. Eu às vezes chego a ser até um pouco chato, talvez para eles, mas é uma necessidade das pessoas, das famílias e do nosso município. E então eu vou pedindo. Aqui tem um processo desta área aqui, do Novo Passo, que se determinou de se fazer que vai ser feita a licitação para a construção dele em setembro. Eu, juntamente com o governador, tem como a gente antecipar isso para maio, essa licitação, a gente ganha 3 meses. Então, a gente vê a necessidade de que esse processo venha a ser mais rápido para as pessoas, porque mesmo depois que os lotes estiver pronto, vamos ter esse entendimento, o arruamento, tudo certo. Quanto tempo demora ainda para a família, né, construir a sua casa ou vir morar e estabelecer a sua vida e daqui a pouco ela dizer assim, bom, agora eu estou legal, agora eu vou seguir em frente. Também tem esse processo da família, né, que vai demorar depois. Então a gente não pode deixar se passar tanto tempo. A luta minha hoje como prefeito da nossa administração é isso, de acelerar o processo. Prefeito, a gente notava na visita do governador e até alguns moradores conversavam contigo, conversavam diretamente com o governador, que estava ali aberto a perguntas e questionamentos, e principalmente o morador do Passo, o morador de Cruzeiro, ele faz a seguinte pergunta: por que o pessoal está concentrado lá no parque e não foca no loteamento novo em relação à abertura de rua, em relação à colocação de iluminação, a levar o encanamento, ou seja, a ligação da água? Por que estão trabalhando lá e aqui, e não primeiro aqui e depois o foco lá no parque? Essa é uma pergunta que tu deve responder muito. É importante deixar claro por que essas obras andam juntas. Sim, a princípio a proposta do Estado era dessas obras andar paralela, certo? Lá eles estão fazendo o trabalho de limpeza, tá? O projeto do parque ainda não foi estabelecido, né? O desenho do parque não foi estabelecido, todo aquele trabalho agora é só de limpeza, então ele é mais fácil. Aqui, como falta a documentação para marcar as ruas que vão ser abertas, onde elas vão ser abertas, essa definição ainda não se tem. Você entende? Então a gente... E de quem é a responsabilidade? O Estado tem toda a responsabilidade de fazer a planta, tanto lá de baixo como daqui, que o investimento é deles, né? Uma das coisas que eu deixar bem claro até para o pessoal do Passo, né, e o Estado sabe disso, eu brigo muito pelas casas e pelo loteamento. E eu disse, o parque não vai acontecer sem antes nós pegar
tá? E arrumar isso aqui. As 97 casas no 15, as 26 que são da enchente de setembro de 2023, são 26 casas. Então, enquanto que a gente não ajustar aquilo lá e a gente fizer esse aqui que as pessoas têm aqui, o parque não vai sair também. Eu vou chamar a população e dizer, não, segura aqui, vamos resolver esse problema e depois vamos lá. Então, naquele momento ali é a limpeza, que também é uma questão de saúde pública, visual, mental, né, que acaba limpando, deixando limpo. Aquilo lá é das pessoas, são os proprietários dos terrenos, continuam sendo eles. Só está sendo feito o trabalho de limpeza. Essa é uma fala muito importante, né, que a gente percebe reverberada na nossa audiência. A gente continua sendo proprietário desse espaço, né, um morador, quem era morador, quem era proprietário. Quero chamar o Diego para esse bate-papo, porque o prefeito toca num assunto muito importante, que é a saúde mental das pessoas, né, que é esse, e eu começo aqui antes e falo sobre isso, sobre esse abraço acolhedor, por mais que nós tenhamos tantas pautas, né, tantos assuntos, há de se também olhar para essas pessoas com muito afeto. Diego, tu é presidente da comunidade, me dizia aqui nos bastidores até o final do ano, intimamente ligado com as famílias, com a situação que todo mundo viveu e tem vivido ao longo desse ano. Como que as pessoas estão? Pois é, Aline. Ainda sou presidente da comunidade até final do ano. Infelizmente não temos mais a nossa comunidade, a nossa igreja, a Nossa Senhora de Fátima, né? Então, assim, um sentimento triste, né? Agora um ano se passou das enchentes, ansiedade, nervosismo, depressão. A maioria das pessoas com muita ansiedade, né? Minha família também, eu tenho filhos, minha filha também faz acompanhamento psicológico, então é uma coisa muito difícil, sabe? Se tu voltar de um dia para o outro, tu não tem mais nada, né, na tua casa, né? Não é só a limpeza que fosse voltar, fazer a limpeza, tirar o barro. Não tem mais nada, varreu tudo, né? Qual é a rua que tu morava, Diego? Rua Nossa Senhora de Fátima. E perdeu tudo? Foi tudo, a casa foi totalmente levada embora. Era a casa de alvenaria? Alvenaria de 2 pisos, botamos os móveis tudo para cima, trabalhamos o dia todo com as minhas filhas, tudo, colocamos os móveis tudo para cima para salvar, porque realmente, como o prefeito disse ontem também numa entrevista, a gente não esperava aquele volume todo de água, né? Esperava que seria ao máximo a de setembro, aquela quantidade de água, né? Então, aquela de setembro não bateu na casa de 2 pisos. Então, nós colocamos tudo que nós tinha da vida toda, nós colocamos na casa de 2 pisos. E, infelizmente, nós perdemos tudo. Onde vocês estão agora? Estou pagando aluguel. Diego, não ter mais esse ponto religioso, esse ponto de convivência também é muito significativo, porque a gente sabe que independente, aqui nós nem falamos de religião, independente da religião, a fé nos mantém, a fé nos moveu, está nos movendo. Como que a comunidade tem feito esse ponto de encontro que agora não acontece mais? Eu acho que essa imagem também da igreja tomada pelas águas, a exemplo de tantas outras, é uma imagem que vem à nossa mente num dia como hoje. Pois é, a fé é o que nos segura, né? Então, que nos dá força, que graças a Deus nós todos da minha família se salvamos, ninguém, né, sofreu nada demais assim. Mas a fé é que nos fortalece, né? Da tua família. E a igreja do Passo de Estrela, ela era um ícone, né? Pro bairro, né? Então ela era um símbolo, né? Onde é que você morava? Não, moro perto da igreja Nossa Senhora de Fátima. É aquela história toda, né? Então hoje, os fiéis ali, católicos, ali a gente procura a igreja da Matriz, em Cruzeiro do Sul. Essa igreja será reconstruída? No momento não temos essa informação. Se vai ser construída em outro local seguro, talvez. Vamos pedir para o Dingola aqui, porque a gente sabe que a igreja pertence à comunidade, mas tu como prefeito, como morador de Cruzeiro, também perdeu tudo, né? Dingola perdeu tudo, a casa dele foi levada pela enchente. Seria fundamental que a gente reconstruísse um templo como esse, a igreja do Passo de Estrela. Sim, Moisés. É a história do Diego, a minha história é de muitos, né? A gente levantou, colocou para cima da chapa no segundo piso, na intenção que, né, a água chegasse naquele ponto, depois se limparia e a gente acabou perdendo tudo. Mas a gente está trabalhando muito forte junto ao Estado para que este novo passo, esse bairro, traga também, né, o salão comunitário, as igrejas, né, todas que tinham lá se estabeleçam para cá. A gente quer manter mais ou menos o que se tinha lá aqui. Tá? Um espaço, está sendo deixado um espaço dentro do projeto que está sendo construído ao Estado para a área de lazer, salão comunitário,
né? Um salão até para um futuro abrigo de necessidade de alguma catástrofe, algum outro bairro que possa atingir, que a gente possa ter num local seguro. Tudo isso está sendo pensado dentro do projeto. Vai ser um bairro não só de moradia, mas sim para uma comunidade, para a religião, que é tão importante para nós, né? Gente, de minha parte, eu quero fazer uma pergunta que talvez seja forte, seja dolorida, mas, de novo, para quem não teve a casa invadida pela água, para quem seguiu morando na sua casa, quando o rio baixou, demorou muito e foi demorando, mas voltou para o seu trabalho, a vida foi seguindo. Às vezes pode ter a sensação, quando a imprensa faz ações como essa, de novo nós vamos falar de enchente, mas a gente vai ter que falar de enchente por muito, muito tempo. Vocês são a prova viva de quem teve a vida mexida pela força da água do Rio Taquari. Se eu perguntasse para vocês da rotina da casa, do que vocês tinham, de como viviam, o que mais faz falta? Aquilo que uma casa nova talvez não vai trazer da mesma forma, talvez vocês até já se acostumaram a viver sem aquilo. Pode ser um momento, pode ser um objeto, eu não sei, porque, de novo, né, eu falo de um lugar de entender a dor de quem foi atingido, porque eu segui morando na minha casa, por mais que doeu narrar tudo isso na vida de vocês, eu segui na minha casa, então eu não tenho como acessar essa dor de vocês. Se eu perguntasse assim, mas isso me faz falta, o que faz falta? Olha, Aline, é difícil, né? Nada vai mais substituir aquilo que tu tinha. Então isso vai ficar para a vida toda, o resto da vida. Ficam as lembranças, né? A saudade da tua casa é a tua casa, né? Hoje tu pensa em sair do teu trabalho, tu vai para tua casa, tu vai descansar, tu vai tomar um chimarrão. Independente da casa, hoje onde tu tá, não vai ser igual mais. Nunca mais, não. Porque a minha filha, eu tenho uma menina de 9 anos, onde ela andava de bicicleta na rua, tinha os amigos, nós tínhamos os vizinhos de antigo. Eu morava lá 40 anos, Nossa. Então eu nasci, me criei no Passo de Estrela, então aquilo ali era teu chão, então independente de onde eu for, nunca mais vai ser igual, não. Diego, tu tá morando aonde? Eu tô morando de aluguel aqui em Cruzeiro, próximo à Casa do Morro. Teve auxílio ou tua renda supera e daí tu não teve auxílio? Como é que é? Não tenho auxílio, não, porque acho que o governo do estado limitou, disse que não poderia ter um patamar de acima de R$ 706 renda bruta que não se enquadraria no aluguel social. Eu sou autônomo, né? Eu sou pintor. Sim. Dingola, o que mais faz falta para ti? Olhando para tua casa, para o teu ambiente lá, para o teu cantinho. Vou falar um pouco, é difícil para mim falar, tá? Se eu conseguir, eu falo. Da minha vida, da minha família, minha esposa sofre muito, eu ainda não processei. Eu foquei na cidade, foquei no trabalho e ainda foco, e isso é uma coisa que machuca muito. Vamos dizer assim, para vocês entenderem, a gente sofreu um corte muito grande na vida da gente e dói muito. E vai cicatrizar? Vai fechar, vai. Mas essa cicatriz ela vai ficar para o resto da minha vida e para o resto da vida de tantas pessoas. Então, quando eu sentei a primeira pedra, um exemplo, a propriedade onde eu moro, eu ainda tenho 4 anos e meio para pagar de prestação na Caixa. Então são sonhos que você vai sonhando com a família e os filhos vêm vindo e vai crescendo. A primeira pedra de alicerce da minha casa, quem colocou foi eu e o meu filho e a minha esposa. Tu que fez tua casa, né? Sim, eu era prefeito na época, mas mesmo assim todo o alicerce, tudo aquilo a gente fazia em final de semana. Então a gente tinha uma foto disso. Primeira pedra que a gente colocou. Quando você sai para tomar um chimarrão, que nem o Diego disse, você senta para tomar um chimarrão, você não tem o mesmo prazer, aquele mesmo chimarrão, o mesmo olhar do que você enxergava. A vida da gente mudou, né, totalmente, né? E um relato que quando na cheia, logo que foi baixando, a gente foi limpando a casa, né, ajudando as pessoas, buscando às vezes no meio do mato a esperança de achar uma foto, uma coisa, e chegou em 2 dias assim, eu disse, não, eu não vou caminhar, de Angola lá tem um negócio, eu não quero mais ver, deixa lá, vamos tentar trabalhar aqui, vamos arrumar, vamos limpar e vamos seguir em frente, porque aquilo doía mais ainda, né? E às vezes as pessoas vinham, foi perdido tudo, mas vocês estão vivos, né? Então a vida está tudo certo. É preciso entender que, vou dar o meu exemplo. Para mim construir a minha casa, eu deixei de ir em festa, eu deixei de ir na praia, eu deixei de sair com a minha família,
né, de levar os meus filhos daqui a pouco num lugar, né, para economizar, para a gente construir. Então uma grande parte da vida da gente está ali. E eu acho que é isso que machuca mais. O teu vizinho, o lugar que tu dedicou tanto da tua vida, e hoje eu tô lá com meus 50 e poucos, eu já não tenho mais todo esse fôlego, esse pique para fazer tudo aquilo de novo. E tem pessoas mais velhas que eu, com mais idade do que eu. Da onde eles vão tirar tempo de vida para fazer? De vida e dinheiro, Dingola. Exatamente. Então, assim, ó, isso machuca muito, muito mesmo. É muito dolorido, é muito sofrido. Não é nada fácil, Moisés e Aline, assim, esse sentimento que a gente tem, tá? É muito ruim. É difícil de você colocar ele em palavras, mas é sofrido. Sabe, Aline, que aqui nós temos 2 exemplos que são exemplos muito impactantes. O prefeito tinha uma casa financiada, que ele vai pagar mais 4 anos, ele perdeu toda a casa e ele ajudou a construir a casa. O Diego morava, não tem nem aluguel social porque a renda dele, ela extrapola um pouquinho aquele limite, aquele mínimo que o governo pede. Então, o prefeito está pagando aluguel e está pagando financiamento. O Diego, além de não ter auxílio, ele está pagando um financiamento que é um custo que ele não tinha antes. Filha em depressão, família em depressão, é um cenário da dor, 1 ano depois. É porque nós temos muitos particulares, muitas histórias, são pessoas, não são casas, são pessoas. E aí, quando a gente fala de pessoas, tem a situação do prefeito, que vai seguir pagando, tem a do Diego, que não foi contemplado no aluguel social, que não resolve, né, Diego, mas talvez ajudaria um pouquinho, né, a gente sabe que tudo ajudaria um pouquinho. Então tem muitos particulares, né, tem aquela pessoa que tá zerada, que ela não sabe nem por onde começar. Cada história, quando a gente fala assim, quantas casas, aliás, prefeito, se a gente fosse o número total de casas que faltam? Hoje nós temos num registro, tá, que a gente está ainda cadastrando prefeitura, porque tem pessoas que não vieram buscar ajuda, que não sabe, então assim, eu não sei se eu lá no interior eu tenho direito ou não, e eu uso a imprensa para dizer todos nós somos iguais, independente de zona urbana ou zona rural, venham nos procurar para cadastrar. Então todo esse processo está sendo feito. Hoje nós estamos na lista agora do mês de abril, né? Estava atualizado ali da Prefeitura do CRAS, 1.109 casas que foram destruídas e que foram interditadas para não ter mais moradia dentro. 1.109. Imagina isso, são 1.109 casas, não são 1.109 pessoas, são 1.109 famílias. Aline, não é exagero. A gente não consegue acessar, é dificílimo, como disse o prefeito, de descrever em palavras. E quando a gente fala todos os dias na rádio que 1 ano depois ainda tem gente que manda mensagem e não sabe se tem direito ou não, é exatamente o que o Dingola está falando pra gente aqui. As pessoas ainda estão depressivas, estão atordoadas, sem saber o que fazer 1 ano depois. E vamos combinar, né, gente? É muita informação. É muita informação. O prefeito falava sobre a burocracia. Tu imagina para quem é da área, para quem está inserido no poder público, por exemplo, o número de burocracia, de documento. Para quem não é da área, né, prefeito, e estava vivendo a sua vida normal lá na sua casa, com a sua família, com seus sonhos, daqui a pouco muda tudo de uma hora para outra, é muito difícil. Mas essa fala do prefeito vale para Cruzeiro do Sul e vale para qualquer cidade do Vale do Taquari. Procure o CRAS da sua cidade, procure a prefeitura. Lá as pessoas estão instruídas, ou pelo menos com a possibilidade de buscar informação para entender a sua demanda, porque cada um tem a sua demanda. Prefeito, a gente sabe que precisa liberar o senhor, precisa liberar o Diego. A gente quer voltar aqui, prefeito, fazer um programa especial dizendo zeramos. 1.109 casas, ou o número que for, se esse número aumentar, entregues para as famílias recomeçarem, disse o Diego com uma marca, né, sem, não se esquece, né, Diego, nunca mais será a mesma coisa. A gente sabe que esse zerar do número de casas é distante, não é daqui a 1 ano, né, prefeito, porque a gente tem casa de setembro que não chegou ainda, mas não pode ser uma utopia a gente achar que vai fazer esse programa, né, prefeito? Não, nós vamos fazer o programa sim. Na verdade, as pessoas precisam entender que elas têm que vir buscar a informação. É necessário. É necessário, para nós é necessário, porque assim, ó, eu vou ao governo federal, eu peço, eu levo projeto, eu vou ao governo estadual e continuo pedindo que venha recurso, projetos que a gente venha trazer, tá? Para Cruzeiro do Sul. Então eu preciso de números para trabalhar em cima disso. Tudo que é do poder público é muito mais moroso.
tá? Tudo que é do poder público é muito mais moroso, a gente acaba demorando mais, é mais difícil. Não é como no particular, olha, eu vou ali, eu vou comprar esse material e vou construir essa casa. É licitação, é um processo burocrático que eu volto a repetir, não poderia existir neste momento e nesses casos. Precisaria ter um olhar diferente, ficar mais próximo e ele poder andar mais rápido. Mas a gente precisa dessas informações e sim, nós vamos fazer. Tá? É um compromisso que eu tenho, o governo do estado tem também conosco aqui, o governo federal está com um projeto da compra assistida da Minha Casa Minha Vida, que aqui desse lado aqui, ó, nessa frente, uma empresa já comprou essa área para uma construção de 500 moradias. Então, essas 500 moradias, mais no 15, mais aqui, mais lá no bairro Rosa, nós vamos atingir o número desejado. Uma questão de tempo, né? Mas vamos acelerar esse tempo o mais rápido possível para que isso aconteça, para as pessoas se estabelecerem. Dingola, sem otimismo, até quando tu acha que termina todo esse processo? Olha, vamos lá, assim, ó, o governo do estado, né, se comprometeu que em 2026, né, final de 2026, eles querem entregar a última casa. Tá? Mesmo se for aqui os 400 lotes, com as casas lá, esse período. O que eu vejo hoje aqui do Minha Casa Minha Vida, pela parte da empresa que comprou a área, nós estamos acelerando o processo, né? O prefeito está sendo chato, mas está acelerando o processo, porque aqui a construção é mais rápida. Eu acredito que venha a ser mais rápido. Então, assim, ó, vou falar o que o Estado me passou. Final de 2026, eles têm um prazo para a entrega da última casa. Eu quero isso bem antes, né? O governo federal não tem prazo ainda. O governo federal não, porque essa é uma obra que então eles fazem um financiamento junto à Caixa, a Caixa tem o programa, né? Mas eu penso que isso saia bem antes. Bem antes. Diego, antes de fecharmos, para a comunidade, a nova igreja, nesse espaço, qual é o espaço que vocês imaginam? O que seria o ideal para pensarmos em reconstruir esse templo tão importante? Pois é, Aline, seria de uma grande conquista, uma nova igreja, né? Para o bairro Novo Pasto de Estrela seria, né? Em algum lugar seguro, né? Que pudesse investir, tivesse uma comunidade de novo, poderia fazer novos eventos de novo, seguir com a tradicional festa Nossa Senhora dos Navegantes, que era uma festa tradicional, anual, né? Então seria uma de grande avalia, com certeza. Muito bem. E fazer um reconhecimento aqui ao Dingola, Aline, porque o Dingola perdeu tudo, inclusive os bens que ele tinha lá na empresa, e no meio do caos ele estava ajudando a fazer a limpeza da cidade, ajudando a salvar pessoas. Não pensou em absolutamente nada, não pensou nele, pensou no município de Cruzeiro do Sul. Lá atrás ele não era prefeito ainda. Não era nem estava pensando em ser candidato a prefeito. Aliás, não queria mais ser candidato à prefeitura de Cruzeiro do Sul. Então foi uma daquelas figuras que fez muito em meio à enchente de abril e maio do ano passado. E, Diego, para você, a gente pede aqui gentilmente que leve o nosso abraço afetuoso para a comunidade, para as pessoas que lá estão e que estejam cientes que nós nos manteremos vigilantes com todas essas pautas, mas mais do que isso, sempre trazendo o nosso abraço afetuoso e respeitoso para a vida dessas famílias, porque, de novo, né, a gente tenta aqui ouvir e contar histórias, mas só quem viveu sabe narrar, né, prefeito? Ou nem conseguir narrar o que vocês estão vivendo nesse último ano. Que tenhamos aí nos próximos anos notícias boas para contar. Dingola e Diego, um Obrigada. abraço. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade, Moisés e Aline, um bom programa para vocês. Nós temos uma reunião, né, até para ressaltar assim, ó, a gente foi ao estado na quarta-feira, tá? E a gente solicitou, junto à Secretaria de Saúde do Estado, um pouco mais de recurso financeiro para nós investir na saúde mental em Cruzeiro do Sul para ajudar as pessoas. Importante. E a secretária sinalizou de uma forma positiva que até final do ano a gente vai ter um aporte aí para ajudar essas pessoas. Obrigado por tudo. Obrigada, Diego. Obrigado, Aline, Moisés, e tenham um bom dia também.